A gente gosta de um belo romance, a gente tem um apreço por histórias que tratam pessoas de mundos diferentes, mas que de alguma forma acabam juntas. Hoje o Mundo do Horror Podcast vai falar sobre um livro que simplesmente me indicaram depois dos últimos filmes e séries que eu falei sobre Hayley Riley e No More Words, que foi os últimos podcasts que eu gravei aqui, falando sobre séries, livros e filmes, onde trata esse mundo de contrastes e que pessoas de realidades totalmente opostas acabam ficando juntas de alguma forma. O livro indicado que eu li, eu adorei, e que hoje eu tô aqui para falar para vocês, chama No Sigilo, da Sarina Bowie e da Ellie Kedney. Kedney, falei certo. Basicamente, a gente tem hoje, então, mais um romance BL, Boys Love. E hoje eu quero que vocês, junto comigo, venham fazer essa análise sobre personalidades, traços familiares e projeções familiares na vida de jovens e adolescentes. Então, senta aí, se prepare para mais um podcast, que hoje a gente vai falar de novo de problemas de família. Então, vamos começar. O livro, ele vai falar sobre a história universitária de dois rapazes que vivem na mesma fraternidade, a Alpha Delta, alguma coisa assim. E eles têm um certo, não vou falar ranço entre eles, mas eles não se bicam, tá? O Kelton, ele é um nerd riquinho que estuda biologia, ele é muito bom nos esportes, ele é o cara popular da fraternidade, da universidade, ele é aquele típico americano que tem tudo do bom e do melhor e que tem as melhores oportunidades, os melhores empregos, as melhores roupas, as melhores tudo. Só que de alguma forma aquilo não é o que ele quer. Ele não está satisfeito com aquela vida que lhe é proporcionada. Ele tem uma namorada que eles estão juntos desde a época de infância e depois se tornaram namorados. E ela é a melhor amiga dele, a pessoa com que ele conta tudo e ela tudo pra ele. Só que essa vida dele também não tá mais agradando ele. E aí a gente vai começar a fazer alguns pontos aqui para vocês prestarem atenção. Primeiro o Kelton é de uma família muito rica, a namorada dele também. O Kelton, ele estuda biologia. O pai dele tem uma indústria farmacêutica e queria que ele fizesse economia. A gente tem um rapaz que é totalmente popular e tal, não sei o quê, e estuda na mesma universidade, tá na mesma fraternidade que o seu pai e seu avô também foram presidentes. Então vocês percebem aqui uma questão de legado. Se vocês prestarem atenção, o livro Keep Boy and Me também vai falar sobre isso, dessa questão de legado. No Riley, o filme que eu falei há um tempo atrás, aqui no podcast, também fala sobre legado. Ou seja, os pais colocando nos filhos esse peso do legado da família em manter tradição de estudos, de fraternidade, de ser bom nas mesmas coisas. Então a gente já analisa esse lado do Kelton, que é esse peso que ele carrega de ter que fazer escolhas que ele não queria. Ele consegue como? O pai dele queria que ele estudasse algumas coisas que fossem ajustadas à empresa que ele é o dono, né? O pai dele. O que ele faz? Ele escolhe biologia, já que o pai dele é dono de uma farmacêutica. Então, tipo assim, olha, eu não tô totalmente longe do que o senhor queria. Mas o pai dele a todo instante quer que ele faça um estágio na empresa na área de finanças, porque ele quer que o filho dele se torne o próximo CEO da empresa, ou dono majoritário, que permaneça nos negócios, já que ele é filho único. A namorada dele, a Kira, a Nira, alguma coisa assim, ela também é de um pai milionário, não sei o quê, só que ela já tem uma visão de vida um pouco mais relax, para ela ser mulher, não tem tanta cobrança dos pais, aparentemente acho que ela deve ter mais alguém na família para, tipo assim, ser o substituto nos cargos da empresa e não ser ela. De toda forma, do outro lado a gente tem o Luke. O Luke vem de uma família totalmente desestruturada. O pai dele não é presente, simplesmente abandonou. O irmão mais velho já foi preso.
A mãe dele é uma desequilibrada, manipuladora, uma pessoa tóxica que não tá nem aí pra ninguém. Ela basicamente coloca a preocupação, o carinho, o afeto no irmão mais velho, do Duke, que é o problemático e tudo mais, dizendo como se ele fosse vítima. Então, de alguma forma, ela tenta proteger esse irmão mais velho dele, falando que o Luke é um ingrato, que ele não vê o valor que a família dele dá pra ele e tudo mais. Só que, basicamente, ele literalmente sai de casa, vai morar na fraternidade, mesmo sendo na mesma cidade, por ele se afastar desse mundo sombrio. Por quê? Porque o irmão dele, além de ter sido preso, várias vezes tentou prejudicar ele na vida dele. A mãe vê ele só como uma pessoa para dar dinheiro, porque várias vezes no livro você vai ver a mãe dele pedindo dinheiro para ele com justificativas que não fazem sentido nenhum. Tipo, um filho mais novo ter que sustentar uma casa onde o irmão mais velho, de 20 e tantos anos, não trabalha, não faz nada, e a mãe basicamente também não tem muitas condições e vive às custas do mais novo que rala demais. Ele trabalha em mais de um emprego para conseguir manter o aluguel da fraternidade e mais sustentar uma parte do que a mãe dele tenta sugar dele na casa. A gente então já tem um cenário pré-montado. Um lado rico, bem-sucedido, com um pai que dá tudo e tudo mais, o legado da família, e o outro um menino que simplesmente quer fugir de casa, que quer conseguir criar uma vida de independência, porque ele não consegue suportar mais viver naquele ambiente aonde não é um filho, e sim um caixa eletrônico. Só que o que acontece? A história faz com que esses dois, que não se gostam muito, o Luke e o Kelton, se aproximarem de uma maneira muito inesperada. A namorada do Kelton, ela basicamente joga uma indireta pra ele, dizendo que ela queria fazer uma aventura no aniversário dela. Ela queria fazer um ménage à trois. Só que na cabeça dela, essa proposta não era para realmente fazer um ménage à trois. Ela queria mostrar pro Kelton que ela achava a vida deles de namoro e sexual tava morna. E que ela queria alguma coisa para dar uma apimentada. Ela queria que ele visse que ela precisava que ele fizesse mais por ela. Que ele se empolgasse mais com as coisas dela e tentasse ter aquela paixão acendida de novo. Só que ele não entende isso. Ele simplesmente, então, baixa um aplicativo, coloca uma foto dos dois sem mostrar o rosto, atrás, então, de um homem ou de uma mulher para fazer o tal do menage que ela tá tanto querendo. O Kelton, de uma certa forma, ele nunca teve a questão da sexualidade muito bem posta. A gente tem uma imagem dele como hétero, tá? Ele namora uma menina há muitos anos, tudo mais, então a gente tem essa visão dele hétero. Só que ele começa então a conversar com um rapaz nesse aplicativo, que é o Pegador 3. E esse rapaz no aplicativo, com quem ele vai criar toda uma história e tudo mais, ele começa a se afeiçoar por esse rapaz. Só que essa afeição parte da questão sexual e começa a virar uma coisa mais íntima. Ele começa a compartilhar os dois, né, sem saber quem é quem, começa a compartilhar coisas pessoais, de problemas, de questões de dificuldades, não sei o quê. E isso faz com que o Kelton, ele meio que decide não contar pra namorada dele o que tá acontecendo. Ele meio que oculta essa realidade que ele tá vivendo ali nesse aplicativo, usando, né, essa justificativa do presente de aniversário dela, que é a homenagem, pra então se conectar com esse rapaz, que ele não sabe quem é. E aí essa história vai se desenrolando, porque este rapaz, que ele não sabe quem é, começa então a ter esse desenvolvimento de emoção e de afeto um pelo outro. Só que é aquilo, é uma coisa totalmente virtual, sem saber quem é a pessoa. Não tem uma imagem, não tem um quem é, não tem um nome real, não tem um rosto, não tem nada. É simplesmente tá ali um nickname de um lado e um nickname do outro, com duas pessoas que não têm foto de rosto nem nada.
Só que, do outro lado, esse pegador número 3, ele é um rapaz totalmente bissexual abertamente. Ele tem uma vida muito mais livre, fluida, muito mais autoconfiante, tudo mais, não sei o quê. Só que essa autoconfiança, essa segurança toda, começa a se tornar questionada por ele mesmo conforme ele vai conversando com o Kelton. Ele começa a entender que ele começa a ficar ansioso quando o Kelton demora a responder, quando o Kelton simplesmente não responde muito bem o que ele queria. E ele começa então a perceber que o que está acontecendo ali está indo um pouco além do que só o sexual. E aí essa história dos dois, ela vai tomando uma proporção muito grande. Só que o pegador número 3, aparentemente, ele é um rapaz solteiro. Então, o que a gente sabe ali é que ele tá só interagindo à procura do então homenagem. Só que o Kelton, ele tem uma namorada. E ele começa a se questionar se ele não tá traindo ela com todo esse enredo. Com essas trocas de mensagens, de fotos, a questão do sexy testing entre os dois, né? Essa questão dessas conversas picantes e tudo mais. Só que isso vai desenrolando, ele vai tentando driblar a namorada dele com isso, ele não fala no assunto, ele finge que tá pesquisando ainda, ele finge que ainda não encontrou o pretendente, nem nada, não sei o quê. O aniversário dela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que ele decide então falar pra ela, olha, eu encontrei uma pessoa, assim, assim, assado, tudo mais, não sei o quê, e a gente pode então marcar pro dia X. Só que ela fica meio surpresa, porque ela achou que ele não ia de fato atrás daquilo, porque ela achou que ele tinha entendido que não era homenagem que ela queria. Que ela queria de fato apimentar a relação, mas entre os dois. Que a desculpa do homenagem era uma coisa só meio absurda pra ele, tipo, notar o que ela queria. Mas como que ele não entendeu, ela meio que, tipo, tá, mas eu não quero que você fale nome nem nada até essa pessoa encontrar com a gente no quarto de hotel. Beleza. A história então segue, ele continua conversando e tal, não sei o que, até que chega o tal dia do quarto de hotel, que é em janeiro, depois das festas de fim de ano novo, na primeira semana de janeiro. Se eu não me engano, o aniversário da menina é dia 9 de janeiro. E eis que, então, marcaram o encontro entre o Kelton, né, o casal, e o pegador número 3. E ele tá lá esperando. E antes da espera disso acontecer, a namorada dele viria falar assim, eu não quero. E ela joga a verdade. Eu achei que você fosse perceber isso, aquilo outro, tudo mais, não sei o que, mas você não percebeu. Você foi atrás de uma coisa que eu não queria. Eu achei que eu era muito mente aberta, achei que eu era moderno o suficiente, mas eu não quero. E aí ela pega e fala, pede pra ele não vir. Só que já é tarde demais, porque na hora que ela termina de falar tudo isso, o pegador número 3 bate na porta. E aí o Kelton vira e fala assim, tá bom, eu vou abrir a porta, eu vou falar pra ele ir embora, eu vou explicar a situação. Eu acho que é menos feio do que eu mandar uma mensagem agora, já que a pessoa tá, tipo, literalmente aqui. E aí ele pega e abre a porta, e aí o susto acontece. Porque o rapaz que ele detesta, que é o Luke, está do outro lado da porta. E aí acontece aquela bomba. Porque ele simplesmente acha que o Luke estava brincando com ele, o Luke acha que o casal estava fingindo para criar tudo isso e tudo mais, não sei o que. Ele simplesmente vai embora, eles não conversam e fica um clima totalmente desnecessariamente ridículo. Fica uma coisa absurda, tipo assim, uma briga que não existia e que simplesmente eles inventaram na cabeça do outro. Beleza, corta para. Eles então na fraternidade, já que eles moram no mesmo lugar, no mesmo andar, no mesmo prédio, né, da fraternidade, eles começam a se cruzar depois. E aí as mensagens no aplicativo voltam. Eles voltam a se conversar, eles voltam a se conversar pessoalmente, eles voltam a, tipo assim, olha, não era bem assim, não foi isso, não sei o quê. Só que o que o Luke não sabe é que depois que o Luke foi embora lá do hotel, a namorada dele, do Kelton, mete o pé na bunda dele e fala assim, eu não quero mais, porque eu achei que você fosse me entender e você não me entende. E, de fato, a nossa relação não tá funcionando mais. E aí é onde ele sente mais um peso, porque ele começa a perceber que, de fato, a relação entre ele e a namorada não estava fazendo mais sentido. Ele, de fato, estava vivendo uma coisa muito morna.
Ela era só a amiga dele, a melhor amiga dele, não mais a namorada. E aí a gente vai ter o desenrolar da história a partir disso. Não vou dar spoilers todos, tá? Eu vou contar só até aqui pra vocês, porque acho que já é muita informação. Mas vocês vão começar a entender que, de um lado, Kelton, ele tem muitos sonhos, muitos planos, muitos desejos, e o pai dele a todo custo tenta cortar. Com dinheiro, com propostas de alto padrão, com, olha, mas você consegue o estágio lá na empresa assim, assim, assado, porque você vai trabalhar com fulano e com ciclano. Olha, porque você vai conseguir ter isso, você vai conseguir ter aquilo, porque você precisa ser o novo presidente da empresa, porque eu fui, o seu avô foi. É uma pressão psicológica absurda colocada sobre ele. É um peso, assim, extremo. E quando ele larga da namorada e tudo mais, ele não tem coragem de contar pro pai dele o que tá acontecendo. Ele simplesmente entra em surto. Por quê? Porque a vida dele, ele começa a perceber que era uma grande mentira. Ele não estava vivendo o que ele queria, ele estava vivendo o que o pai dele queria. A namorada perfeita, o curso perfeito, o time perfeito, o presidente perfeito, a roupa perfeita, uma vida perfeita que ele não queria nada daquilo. O Luke, do outro lado, ele começa a entender a questão de sentimento. Porque ele tinha uma premissa que era: eu não namoro, eu não me apaixono, eu não me apego, eu não crio laços, eu não crio nada. Por quê? Porque já que a minha família nunca me amou, já que eu venho de um lar onde nunca ninguém me viu como alguma coisa decente, só como um caixa eletrônico, então ninguém merece o meu amor, ninguém merece o meu carinho, ninguém merece o meu afeto. E aí você começa a perceber que ele o tempo todo era uma pessoa escrota com todo mundo na fraternidade, não porque ele é uma pessoa escrota, mas porque ele nunca recebeu amor. E aí a gente começa a analisar o Luke, ele é o William Rosenoff em Rita de Riverly. Ele é o personagem do Justin no No More Words. Acho que é No More Words, o podcast que eu gravei aqui falando do outro filme, que também vem de um ambiente totalmente controlador tóxico do pai. Ou seja, são perfis muito semelhantes. São perfis, de um lado, uma pessoa totalmente desligada de família, que não tem amor, não tem afeto, não tem carinho, não tem ninguém que olhe e fala que, olha, você vale a pena, você é inteligente, você é dedicado, você é isso, você é aquilo outro. É só: você não presta, você não valoriza, você não dá dinheiro, você não ajuda, você não ama, você não faz nada, você é um ingrato, você é isso, você é aquilo outro, tudo de negativo. E do outro lado, o Kelton, ele representa todos os outros personagens que a gente tem. O, o Hudson em Rita de Riverly, o Michael no No More Words. Você pode até colocar ele na série do Heartstopper como o Nick. O Nick vem também de um ambiente onde a mãe dele apoia, acolhe e tudo mais, não sei o quê. E aí, quando você pega esses dois ambientes opostos e coloca para viver juntos, isso dá choque. Mas não dá choque só por relação da sexualidade. Tanto que o tema principal do livro não é sobre sexualidade. O livro ele vai falar sobre os abusos que os dois sofrem pela família. A questão da idealização dos pais, a questão da não valorização dos pais, a questão da falta de amor, porque o pai do Kelton, ele acha que amor é dar dinheiro, mas ele não dá o carinho que o menino queria. Ele não valoriza as coisas que o menino faz. Ele simplesmente exige que ele tenha as melhores notas, mas ele não fica feliz quando ele tem a nota boa. Ele simplesmente meio que fala, tipo, não faz mais que obrigação. Então a gente tem essa falta de afeto também dele. É diferente? Diferente, porque por mais que ele tenha uma falta de afeto emocional, mas ele tem um suporte financeiro, um suporte da mãe, ele tem a família que de alguma forma vai estar sempre ali dando algum tipo de apoio, mesmo que não seja o que ele precise de fato, mas tem algum apoio. Do outro lado não tem apoio nenhum, é simplesmente um filho largado, um filho solto no mundo. É muito interessante. Eu comecei a reparar que são várias histórias que tratam do mesmo assunto em ambientes diferentes, com recortes diferentes, com camadas diferentes, mas que tratam o mesmo assunto. O quanto família, ambientes, afeto e tudo mais influencia no caráter, influencia em como a pessoa
visualiza o mundo e visualiza o ambiente onde ela está e como ela reage a isso. Então é isso, habitantes. Eu super recomendo vocês lerem o livro. Tem em português, tem em inglês. Eu não sei se tem filme ou série. Aparentemente, pelo que eu olhei, não tem. É só o livro mesmo. Mas é um livro curto, tá? Eu li ele acho que em 2 dias ou 3. Não é um livro tão longo assim. E é uma leitura muito fluida, porque como que os capítulos são divididos entre as duas narrativas, né? Tanto de um lado quanto do outro, ele vai intercalando. Então vocês conseguem ler muito mais rápido porque os capítulos não são longos, tá? E vocês vão também entender um pouco sobre uma paráfrase do meu livro, né? O Neres, A Descoberta do Novo Mundo, onde o Neres, ele vem de uma família que tem todo um processo de não aceitação da sexualidade e tudo mais, não sei o quê. E do outro lado a gente tem o Alex, que é uma pessoa que é totalmente afirmativa com a sua sexualidade, só que não tem afeto da família. Por mais que o Neres tenha afeto da família, mas ele tem medo da questão sexual, ele tem algum tipo de apoio. O Alex não tem apoio quase nenhum. Ele mal fala com os pais dele. Se vocês repararem no livro que eu escrevi, a relação dele com os pais não é lá grandes coisas. E do outro lado também, o Neres ele tem uma relação muito mais próxima com a mãe e o pai, mais ou menos. Só que tudo isso é dentro desse ambiente, é dentro dessas histórias, onde como os pais e a família, esse ambiente de onde os filhos foram criados, influencia sobre como que essas histórias vão se cruzar depois. No livro No Sigilo, vocês vão perceber que a história tem um final gostoso. Não é um final que a gente esperava, tá? Não é um final cheio de emoção, uma coisa uau, que você fala, meu Deus. É um final ok, é um finalzinho gostoso, mas assim, não é aquela coisa que você fala, nossa, mas eu queria tanto ver isso, aquilo outro. Ele meio que corta, meio que. Não é no meio do caminho, mas sabe quando dá uma finalizada meio brusca? Eu achei isso. É o único ponto do livro que eu não gostei. Achei que poderiam finalizar o livro de uma forma um pouco mais detalhada, com um pouco mais de contextos e imagens e cenas, né, depois das coisas irem acontecendo. Mas eu achei que eles cortaram muito a seco o final do livro. Mas pronto, é o que as autoras decidiram. E é isso, habitantes. Um beijo para vocês, até o próximo episódio.